Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é bem recorrente agora nessa época de eleição. Você escuta falar em todo lugar, mas eu vejo que no geral as pessoas não entendem bem e falam muita besteira sobre isso. Elas falam geralmente o que pensam e não sabem nada. Me perdoe. É sobre a questão da esquerda e da direita política. Principalmente esquerda e direita política hoje. Por que eu digo que as pessoas falam besteira? Porque geralmente é assim. Se você pergunta o que é direita e esquerda política para um cara de esquerda, ele vai dizer a esquerda é boa, a direita é ruim. Se você pergunta para um cara de direita, ele vai dizer a direita é boa, a esquerda é ruim. E claro que não é isso, né? Isso é uma visão muito banal e até romântica, ideológica dessa questão, tá? Então, trocando em miúdos, é bem simples. Assim, hoje, uma política de esquerda é aquela que coloca projetos sociais na frente de projetos econômicos. Mas tem os dois lá. O social é a prioridade, em segundo lugar o econômico. Uma política de direita, ela coloca o econômico na frente e o social depois. Primeiro o econômico, depois o social. Mas é importante salientar que os dois estão lá, a economia e o social. É só uma questão de prioridade, principalmente no projeto. Por que isso? Hoje no executivo, principalmente no poder executivo, no legislativo até um pouquinho diferente, mas no poder executivo, não tem mais espaço para performance ideológica. Aquela coisa de capitalismo, comunismo, não tem muito esse espaço. No executivo é necessário fazer a coisa funcionar, fazer o país ir para frente. Se você prefere colocar, então, os projetos sociais na frente e esses puxarem os econômicos e fazer funcionar, beleza. Se você prefere colocar os econômicos na frente e esses econômicos puxarem os sociais e fazer funcionar, beleza. Então, ou seja, a política tem uma questão muito mais pragmática hoje em dia, muito menos romântica. Aquela coisa socialismo, comunismo, isso aí é uma coisa meio do século XX, né? Então, pelo menos para executivo não vale. Então, do que adianta eu saber se um candidato é de esquerda ou de direita hoje? Quando você for votar, muito simples. Se você vê um candidato falando que vai defender o campo, a lavoura, e ele é de direita, significa que ele vai defender o fazendeiro, o empresário do agrobusiness. E se o cara for de esquerda, significa que ele vai defender a agricultura familiar, o pequeno fazendeiro, ou ainda até o trabalhador sem terra. Então, quando você for votar num candidato, vamos dizer, você é uma pessoa que mora no interior, e daí é interessante você saber se os dois candidatos estão falando que vão defender o campo. Então, mas qual que vai representar melhor você lá no Congresso Nacional ou ainda no Executivo, como governador, como presidente, né? Então é isso que você tem que pensar. A mesma coisa quando for o candidato que se diz assim pró-meio ambiente. Se ele está mais à esquerda, ele vai provavelmente mais para a questão social. Se ele vai para a direita, ele vai estar mais ligado a políticas verdes no sentido de incentivar a indústria verde, né? Então, é para isso. É essa medida que a gente tem que fazer, tá? Passado isso, espero que talvez isso ajude melhor vocês a decidirem o candidato de vocês. Acho que a filosofia é melhor do que qualquer outra área para ajudar nesse sentido. Porque, por exemplo, eu, filosoficamente, não sou de esquerda nem de direita, e nem posso ser. A filosofia exige uma postura crítica que não nos permite cair em ideologia. Agora, politicamente, eu sou, sim, um cara de esquerda, né? Inclusive filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Então, por que isso? Porque eu me identifico mais com essa ideia de botar o social na frente. Até porque eu vejo que é o que o nosso país precisa. E, observando a nossa história, eu vejo que os governos que colocaram o social na frente trouxeram um progresso maior do que aqueles que botaram o econômico. Mas claro que aqueles que botaram o econômico foram importantes. Vamos agora ver um pouquinho da história da esquerda e direita. Eu vejo assim que tem gente perguntando, esse fulano era de esquerda, esse ciclano era de direita, assim, na história. Primeiro, assim, direita e esquerda surge a partir de uma data, que é 1789, que é com a Revolução Francesa, onde a democracia começa a se formar nesse formato que a gente conhece hoje, tá? Antes disso, saber Kant era de esquerda, era de direita, não dá
Não dá pra fazer. Aristóteles era de esquerda? Jesus era de direita? Não, 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 não. Antes disso não dá, é anacronismo. Então, recomendo que não façam. Após isso, sim, a gente pode ver qual é a inclinação política de um pensador ou de uma figura política determinada, tá? Então, depois desse 1679, lá, o Congresso francês se dividiu literalmente entre aqueles que sentavam à direita e os que sentavam à esquerda. Os que sentavam à esquerda defendiam os mais pobres, o proletário. Os que sentavam à direita defendiam muito mais os interesses da burguesia e também aqueles que, com alguma descendência do período monárquico, os mais ricos. Tá? Hoje, não dá mais para dizer assim, a esquerda defende os pobres, a direita defende os ricos. Não, hoje é aquela divisão que eu fiz no começo, da prioridade. Mas nesse tempo ainda, nessa época mais romântica aí, ainda era assim, a esquerda os pobres, a direita os ricos. E isso foi ao longo dos séculos. Começa a mudar realmente só ali pelo século XX, onde a direita fica a economia e a esquerda o social. Porém, eu acho que é muito banal dividir a política nesse eixo só, que pende para um lado e pende para o outro. Por quê? Quando radicais, tanto a esquerda quanto a direita, são muito próximas, então fica meio que circular o negócio. Por exemplo, essa coisa tocando, celular tocando é brabo. Voltando aqui para a linha do raciocínio. Por exemplo, se você pega um exponente máximo da direita, ele pode ser muito bem caracterizado aí como máximo extremo, que eu digo. É o Adolf Hitler, né? Por quê? Porque na visão do Adolf Hitler, a solução final, que está lá no livro Mein Kampf dele, Minha Luta, é bem claro, a solução final é a gente pega os judeus, assim, entre outras coisas, tá? Mas assim, para simplificar, os judeus têm que morrer, a gente tem que tirar eles da mídia, a gente tem que tirar eles dos bancos, a gente tem que tirar eles coisas, e a gente tem que matar eles, porque senão a economia não vai para frente. A gente tem que tirar eles de lá na força, senão a economia não vai para frente, o social fica trancado também. Então, chega ao extremo que pela economia se mata, se desumaniza primeiro, depois se mata, se elimina, vira pó determinado grupo de pessoas. Mas na esquerda, lá, os governos mais soviéticos, Lenin principalmente, tudo mais, eles fizeram uma coisa muito parecida. Eles pegaram assim, não, para a gente ter o desenvolvimento social, a gente tem que acabar com a classe burguesa. A gente tem que acabar com os grandes fazendeiros e tal. E daí se colocou no trabalho forçado e também acabou se matando. Algo que não estava na ideologia do Marx, mas que na prática acabou sendo colocado. Então a visão extrema acabou se eliminando pessoas, assim como a extrema da direita. E elas até são parecidas e causa confusão. Já vi gente falando Hitler era de direita, de esquerda. Não, não era, por essa questão da prioridade. Mas eram assassinos, né? Eram assassinos. Então, assim, ó, não dá para dizer assim, dividir entre esquerda e direita, bem e mal, não sei o que. Isso aqui para mim é tudo romântico. Eu acho que isso aí ficou enterrado no século XX e hoje é muito mais essa questão do pragmatismo político. É isso aí que o momento que a gente está, e ainda bem. Eu acho que você que quer ficar causando guerrinha na internet entre capitalista e comunista, você chegou 100 anos atrasado, tá? E é melhor desistir disso aí. Porém, no mais é isso. E principalmente estudem, estudem. Se você se julga um cara de direita, você precisa estudar direita, tá? Você precisa estudar o Adam Smith, pelo menos, e o John Locke, tá? E se você é um cara de esquerda, você precisa, obviamente, estudar o Karl Marx. Karl Marx é o cara. E também pode ver um autor aí mais contemporâneo, né? Eu gosto muito do Theodor Adorno, a crítica à indústria cultural, mas tem dezenas, né? E então você tem que estudar esses caras aí. Não adianta ficar dizendo que não é, e bandeira na rua e fazendo guerrinha na internet e ficar com uma postura burra, tá? Então, no mais é isso. Eu agradeço, espero ter explicado bem, deixado claro. A direita hoje são políticas que colocam a economia como prioridade e o avanço econômico vai gerar o avanço social. E a esquerda são políticas que colocam o desenvolvimento social como prioridade. O desenvolvimento social vai desenvolver a economia. No fim das contas, se bem aplicadas, as duas funcionam bem. Eu simpatizo muito com o liberalismo de John Locke, mesmo sendo... John Locke não, perdão. Do John Rawls,
simpatizo muito com o liberalismo do John Rawls, mesmo sendo um cara de esquerda. E aquela história do coxinha, o coxinha não é exclusividade da direita, não. Geralmente os coxinhas estão na direita. São os caras conservadores, reacionários, chatos, mas pasmem, tem caras reacionários, coxinhas, na esquerda também. No mais é isso. No mais é isso. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo. Curtiu, deu. Não é assim, não concordei, joga no lixo esse vídeo. Não. Achou interessante, aprendeu, dá o joinha. Discordou de alguma coisa? Comenta aí embaixo. E principalmente compartilha aí com seus amigos. Valeu, até a próxima!